terceiro ensino, neste mesmo versículo 1. Aí ele diz, principalmente o dom de profecia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não posso deixar de dizer. Entre todas as manifestações espirituais, Paulo enfatizou a profecia. Então ele diz assim, busque os dons espirituais, busque com diligência, busque, ele está dizendo. Mas aí ele diz, principalmente o dom de profecia. Ele enfatiza a profecia. E ele vai dizer o porquê que ele enfatiza a profecia, né? No versículo 3. Ela edifica, encoraja e consola a pessoa a quem foi dirigida, ou a igreja a quem foi dirigida. Precisamos ressaltar que no exercício deste dom, o dom da profecia, não é permitido ao profeta acrescentar novas doutrinas, além das que já foram lançadas por Jesus. Isso é um ponto importante. E que foram então, ensinadas pelos apóstolos. A fala do profeta, ela tem que estar fundamentada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Bom, também é verdade que está incluso neste dom a capacidade de trazer revelações específicas a uma igreja ou a uma pessoa, como nós vemos em Atos, capítulo 21, verso 10 a 14. Então eu quero ler com vocês, para que vocês vejam que na Bíblia já existiam esses acontecimentos nos tempos de Paulo. Veja só o que diz Atos 21, 10 a 14. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ágabo, segundo as escrituras, que um profeta profetizou que Paulo iria sofrer muito em Jerusalém. Antes de Paulo ir a Jerusalém, ele profetizou, ele recebe essa revelação da parte do Espírito Santo, sem saber que aquele cinto pertencia a Paulo. Ele vê ali o cinto, aquele cinto de tecido que normalmente eles usavam na veste. Paulo certamente havia tirado, deixou ali no canto, e aí o Espírito mostra para ele que o dono daquele cinto, até então ele não sabe, mas ele fala, o dono deste cinto, que era Paulo, iria então passar por toda esta situação em Jerusalém. Agora eu destaquei o verso 14 nesse texto, porque eu acho que passa desapercebido muitas vezes de nós. Como não podemos dissuadi-lo? Veja só essa expressão, né? Como não podemos dissuadi-lo? Paulo, agora presta atenção nisso, por favor. Paulo não deixou que a revelação profética guiasse sua vida. Ele foi para Jerusalém, sofreu como havia dito o profeta. Entretanto, ele seguiu o que o Espírito Santo havia colocado em seu coração. Consegue entender isso? Muitos erram hoje. E muitos crentes erram hoje. Porque eles querem ficar seguindo aquilo que profetas falam. O profeta diz que eu tenho que casar com a Maria. E o cara casa com a Maria e depois vai descobrir que a Maria não era a pessoa que ele achava que era. O profeta diz que eu tenho que ir para tal lugar. O profeta diz que... Queridos, a palavra profética de alguém, ela deve ser ouvida. Amém, você ouviu. Mas não seja dirigido por palavras proféticas.
Faça o que o Espírito Santo diz a você. Consegue entender? Por isso que eu disse, é importante você orar, é importante você ficar no silêncio, deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Algumas pessoas recebem palavras proféticas e depois elas ficam achando que aquelas palavras têm que acontecer e elas ficam loucas tentando fazer aquilo acontecer. Há muitos anos, alguém profetizou sobre a minha vida e a vida da Silvana que nós íamos para Portugal. Estou até hoje aqui. Agora, se eu ficasse seguindo profecia, eu estava tentando ver se eu conseguia tirar um passaporte e ir para Portugal de algum jeito, porque a profeta disse que eu vou, então, para. O Espírito Santo habita em você, Ele vai falar com você. Você ouviu uma profecia? Glória a Deus, amém. Se for de Deus, vai se cumprir, porque Deus vai me mostrar, vai me conduzir neste caminho. Se não é de Deus, eu estou no caminho que o Senhor está colocando comigo, estou em paz comigo e com Deus. Não deixe pessoas manipularem as suas vidas. Amém? Paulo ouviu aquilo. Os homens tentaram persuadi-lo a não ir. Não, o Espírito está aqui comigo, que é para ir. E se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Mas é isso. Eu sei o que Deus tem comigo. E você precisa entender isso. Este é o grande erro cometido. A Bíblia nos ensina que nós devemos avaliar as profecias. Vários textos, eu vou ler um deles. Eu vou ler aqui com vocês hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Mas você pode ler depois 1 João, capítulo 4, versículo 1. Você pode ler depois Coríntios, primeira carta de Coríntios. Mas esse texto é o suficiente aqui para nós hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Veja só o que diz. Não tratem com desprezo as profecias. Ele está falando aqui de pronunciamentos proféticos. Ele não está se referindo aqui às escrituras proféticas, ele está se referindo aqui a pronunciamentos proféticos. E ele diz, não tratem com desprezo. Mas aí ele vai dizer o seguinte, mas ponham à prova. Aí fica claro para você que não está se referindo aos escritos proféticos. Ele não ia falar isso. Mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, às vezes, você vai ouvir uma palavra profética e você vai perceber que o Espírito vai confirmar para você que aquilo é verdade, testifica. Então, você vai guardar seu coração e deixa que Deus te conduza para chegar naquilo que é a palavra profética. Não fica desesperado. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e Ele vai então fazê-lo. Agora, muitas vezes você pode de repente ouvir algo e você, como eu falei aqui, eu ouvi, você vai para Portugal, mas aqui não testificou comigo. E toco a minha vida em paz, eu vou seguir o que Deus tem para mim, o que o Espírito Santo está me guiando. Mas não deixe que palavras proféticas conduzam a sua vida. O Espírito habita em você e Ele vai te dar sabedoria. Não baseie suas decisões a partir de uma profecia. Mas elas são parte da história da igreja. Elas são parte, sim, da vida do Espírito. Não tem como você negar. Não é só lá em Coríntios. Paulo está escrevendo isso à igreja de Tessalônica. Isso acontecia nas igrejas, faz parte. E a advertência dele é para nós também. Não trate com desprezo. É difícil para nós lidarmos com isso. Mas eu tenho certeza plena que nós também que tratamos com desprezo perdemos. Porque Deus não faz coisas para ferir a sua própria igreja. Um avião pode ser usado para lançar bombas. E a gente vê nas guerras tantas mortes causadas por um avião. Bombas lançadas, crianças morrem, famílias morrem. Então você pode dizer assim, não, o avião não presta. Causa morte, causa destruição. Nunca mais você então vai entrar num avião. Mas um avião também pode ser usado para diminuir distâncias entre pais e filhos. Quem sabe, né? Alguém da sua família
que mora lá no Nordeste e você quer ir visitá-lo no Natal, no Ano Novo, um avião pode te ajudar a diminuir essa distância para você chegar. Um avião pode ser uma coisa boa também. É a mesma coisa. Deus criou isso, Deus nos deu isso para a edificação da igreja. Entretanto, o fato de pessoas usarem de maneira errada, não ter sabedoria, não ter discernimento, não significa que estas coisas devam ser desprezadas. Por isso Paulo está dizendo, não tratem com desprezo. Como a gente tem coragem de ousar tratar dessas coisas com desprezo? Como se, não, isso aqui não vale nada. Se Deus estabeleceu isso para a sua igreja, como meio para edificar a igreja, nós ignoramos. Então você é melhor do que Deus. Porque você então sabe o que é bom para a igreja, né? E a gente vê isso nos ensinos. E a igreja perde, por outro lado. Então, queridos, a gente tem sim que cuidar. E eu vou deixar agora aqui muito claro algo. Eu já vou parar de falar de profecia, eu quero voltar lá para o dom de língua. Como pastor dessa igreja. Aqui, em nossa igreja, nós não aceitaremos, eu não vou aceitar isso, que qualquer irmão ou irmã aqui faça qualquer pronunciamento profético à igreja, sem a minha autorização, ou sem a autorização dos pastores desta igreja. Ninguém levantar aqui e falar, olha, eu tenho uma palavra. Não. Se você tiver qualquer coisa que Deus falar, mostrar para você, você vai procurar os pastores. E você vai vir falar com os pastores. Nós vamos avaliar, como pastores da igreja, se nós devemos trazer ou não isso à igreja. Ou como nós vamos tratar disso. Às vezes não precisa ser trazido, nós tratamos disso. Mas nós queremos dizer que não queremos desprezar aquilo que é de Deus. Mas nós não queremos bagunça na igreja. Não queremos, que fique claro isso. Se tiver, vai procurar os pastores, vai conversar com os pastores, porque os pastores são os anjos que Deus colocou na igreja para direcionar e guiar a igreja. Se alguém tiver um sonho, uma palavra profética para uma irmã, para você receber, meu irmão querido, bom, você já entendeu tudo que eu falei aqui. Não se deixe ser guiado por isso. Amém? Ouça, avalie, mas siga aquilo que o Espírito Santo fala para você. Porque o Espírito quer dirigir você particularmente. Ele habita em você. A gente quer, na verdade, com isso, queridos, preservar nossa igreja. Também dos muitos erros que a gente vê por aí afora. Nós não queremos desprezar, mas nós também não queremos cair nos muitos erros que acontecem em outros lugares.